Olá pessoal, tudo bem? Então a aula de hoje será sobre os meios de transporte no Brasil. Vou falar sobre a origem de alguns meios de transporte, vantagens e desvantagens de cada um deles, certo? Então vamos começar aqui. Até a década de 1950, a economia brasileira se fundava na exportação de produtos primários e com isso o sistema de transportes limitou-se aos transportes fluvial e ferroviário. Depois disso, concentrou os recursos no setor rodoviário, com prejuízo para as ferrovias, especialmente na área da indústria pesada e extração mineral. Como resultado, o setor rodoviário movimentava no final do século mais de 60% das cargas. Então, podemos verificar aqui que antes de 1950, as principais formas de transporte de mercadorias e cargas era o transporte fluvial e ferroviário, e depois desta data começou a se concentrar o transporte rodoviário. As origens do transporte no Brasil. Então, o intuito de criar uma rede de transportes ligando todo o país nasceu com as democracias desenvolvimentistas, em especial do presidente Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Naquela época, o símbolo da modernidade e do avanço em termos de transporte era o automóvel. Isso provocou uma especial atenção dos citados governantes na construção de estradas. Desde então, o Brasil tem sua matriz de transportes predominante no transporte rodoviário. Então, os principais presidentes do Brasil durante um certo período, que foram Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, nas décadas de 1950 e 1960, eles privilegiaram o investimento em transportes, mas somente em um tipo de transporte, o rodoviário. Por isso que ele se desenvolveu tanto no Brasil. Alguns fatores que influenciam a escolha de um certo meio de transporte em um país: a distância percorrida, o tipo de mercadoria transportada, o meio de transporte disponível com maior facilidade em uma certa região, o tempo. Então, tudo isso deve ser levado em consideração para o custo-benefício deste meio de transporte. A matriz de transportes. O principal meio de transporte utilizado por um país a gente chama como a sua matriz. A formação dessa matriz de transportes depende dos quatro fatores de influência mencionados, do momento histórico e econômico em que foi feita tal escolha e a geografia do local, onde vai ser possível ou não implementar determinado tipo de transporte ou outros tipos também. Então vamos falar sobre o transporte rodoviário. Início e expansão deste sistema está relacionado com a evolução na produção petrolífera e automobilística. O principal meio de transporte da atualidade no planeta, com certeza, é o transporte rodoviário, depois de alguns investimentos feitos ao longo dos anos. Estados Unidos, Índia e França possuem as maiores malhas rodoviárias do mundo. O Brasil não fica atrás, né? 60% do transporte de carga e 92% do transporte de passageiros ocorre em rodovias. Então, o rodoviarismo passa a predominar no Brasil a partir da década de 1950. Verificamos que é muito utilizado esse tipo de transporte. E isso ocorre devido a alguns fatores que vamos mencionar aqui. Além da prioridade que os presidentes que eu já falei, né? A chegada das primeiras multinacionais, principalmente de automóveis, criação da Petrobras, enfraquecimento do setor ferroviário, busca por integração urbana e regional, integrando outras cidades do interior, avanço da urbanização, crescimento de outras cidades e busca por maior rapidez nos transportes para conectar vários centros urbanos. Então isso tudo possibilitou o investimento no transporte rodoviário. E a situação atual, como que ele está? Grande parte das rodovias federais, estaduais e municipais encontram-se em avançado estado de deterioração. Então, infelizmente, muitas rodovias eh, não tiveram manutenção, foram esquecidas pelos governos. A exceção é São Paulo, onde foi privatizado, tem muitos pedágios, então lá as rodovias são muito boas para se locomover.
e também a ausência de políticas governamentais de melhorias e manutenção levou a essa situação de esquecimento e falta de cuidados em muitas regiões do Brasil. Agora vamos falar um pouco do transporte ferroviário. Ele começou na Revolução Industrial, quando passou a ser priorizado, né? Marcou o início deste sistema de transporte, lá no século XIX e século XVIII também. A Inglaterra dissemina ferrovias por todo o seu território e para a Europa Ocidental, nesse sentido. Atualmente, os países com maiores malhas ferroviárias são Estados Unidos, Rússia e China. São países que investiram bastante em seu território, tanto em trem como metrô, principalmente o trem-bala, que tem em alguns países, como o Japão também. Conta com apenas 29 mil quilômetros de linhas férreas, grande parte está deteriorada em vários países do mundo. É, a decadência inicia-se com o avanço da indústria automobilística e com a diminuição do investimento no setor que ocorre aqui no Brasil e ele acaba sendo esquecido. Então vamos falar um pouco do transporte hidroviário. Lembrando que o transporte ferroviário, pessoal, é, ele é muito bom para transporte de cargas, né? Mas para transporte de pessoas não é muito por causa que sua velocidade geralmente não é muito alta, né? Principalmente dos trens. Já metrôs e trem-bala que tem em outros países, com certeza ele é muito bom para transporte de pessoas. Mas o transporte hidroviário é 14% do transporte de carga. O Brasil possui 44 portos fluviais e marinhos, concentrados nas regiões Nordeste e Sudeste, que interliga, né, esses portos por meio do transporte hidroviário. O transporte fluvial no Brasil é comprometido pelo predomínio de rios de planalto e pelo afastamento das áreas mais desenvolvidas do país. Então, a maioria dos rios, né, que se concentram na região norte, eles não são favoráveis à sua geografia para instalação desse tipo de transporte, né? Então, os rios de Planalto podem ser navegáveis desde que sejam instalados eclusas, que são aquelas obras de engenharia para poder corrigir aquelas diferenças de altitude que existe nesse tipo de transporte. Então, são obras muito caras, por isso que não existe muito no Brasil e ele não é muito utilizado esse tipo de transporte. Os principais itens transportados no transporte hidroviário, na Bacia do Prata, né, no Rio Tietê, Paraná e Paraguai, que é um dos mais importantes do Brasil, que interliga diversos portos, são os minérios, gado, madeira, arroz e outros produtos agrícolas. A bacia do Rio São Francisco também, muito utilizada, que é controlada pela Codevas, transporta muito frutas e gados, né, em direção aos portos quando são exportados. E a bacia do Rio Jacuí, Taquari e Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, transporta muito carvão, óleo vegetal, soja e milho. Então, essas aqui são as principais bacias hidrográficas e rios no qual são utilizados os transportes hidroviários no Brasil. Agora vamos falar um pouquinho da navegação aérea, pessoal, que embora se modernizou muito nos últimos anos, né, ainda não é muito utilizada. 2,5% do transporte de passageiros somente aqui no Brasil, né, em outros lugares do mundo com certeza é maior. 0,3% do transporte de cargas não é muito utilizado devido ao preço também, né, para esse tipo de transporte. E para passageiros também ainda é bem caro as passagens ainda, né? Meio de transporte mais seguro, rápido e eficiente, ou seja, existem poucos casos de avião que cai, né, porque envolve toda uma tecnologia por trás. Problemas, né, o custo operacional elevado e tarifas proibitivas para alguns países. Então, se você deseja ir para um país como Coreia do Norte, por exemplo, não é tão acessível assim, né? Mas muitos países e rotas, com certeza, o fluxo é bem intenso e rápido. Isso antes da pandemia, né? Agora o mundo está vivendo uma nova fase. É, Empresa administradora no Brasil é a Infraero, a empresa produtora de aeronaves aqui no país é a Embraer, e existem vários controles, né, empresas que controlam o espaço aéreo em cada região.
Assim, DACTA 1, 2 e 3, né? De acordo com cada região tem uma empresa para controlar o espaço aéreo. Aqui verificamos, né, os custos logísticos no Brasil estão estimados em torno de 20% do PIB, quase o dobro de outros países. Então, tem que se verificar a questão da logística, né, para não haver muitos prejuízos. É claro, né, quanto maior o território, maior o dispêndio de dinheiro, né, para manutenção e diversos tipos de transporte que vão ser gastos, mas tem que ter uma boa administração para o custo-benefício não ser tão alto assim. Aqui neste outro gráfico, pessoal, verificamos que um transporte eficiente, né, uma boa logística, tem que levar a produção até o mercado consumidor, né, no melhor tempo possível e com tecnologias que possibilitem este fluxo diretamente ao consumidor, né? Infelizmente, né, a maioria dos tipos de transporte são ineficientes, precários, atrasados e deve ser repensado uma logística mais eficiente no atual cenário da globalização, né? Aqui verificamos o mapa do Brasil, né, dos grandes eixos rodoviários, onde verificamos quanto maior a grossura aqui das barrinhas, né, maior o volume transportado de cargas, tá, de toneladas por ano. Então verificamos que a região sudeste se concentra o maior fluxo de transportes, né, onde tem maior quantidade de rodovias principalmente. Verificamos aqui no outro gráfico, né, comparando o Brasil com os Estados Unidos, que o Brasil privilegiou o transporte rodoviário, como foi falado. Dependemos muito desse transporte. Tanto é que quando teve aquela greve dos caminhoneiros, parou tudo, né? Porque não tínhamos outra alternativa. Diferente de outros países como os Estados Unidos, que só tem 24% do rodoviário. Ou seja, ele investiu em outras possibilidades, né, outras matrizes de transporte que contribuem para o seu desenvolvimento. Então, qual que seria o melhor tipo de transporte? É considerado aquele chamado intermodal, ou seja, que utiliza vários tipos de transportes, né, para escoar a mercadoria e não depende somente de um, de porta a porta e porta a porta, né? Então, são aqueles que são vários que um conecta com o outro, né? Seria o ideal. Em relação ao desgaste dos vários tipos de transporte, né, com a chuva, sol e o transporte de cargas, a rodovia ela tem alta manutenção de custo. Por isso que no Brasil, ao longo do tempo, né, foi se deteriorando por falta de manutenção. A ferrovia, baixa manutenção, não é tão caro assim, né, desde que esteja instalado corretamente, e a aquavia, baixíssima manutenção, praticamente não tem, né? Então isso deve ser levado em consideração. Em relação à distância percorrida por uma tonelada de carga, né, com 1 litro de combustível, a hidrovia é em torno de 217 quilômetros. Uma ferrovia percorre 85 quilômetros. E a rodovia, dependendo do tipo de automóvel, né, percorre 25 quilômetros. Né? Isso dependendo de uma rodovia muito boa. Ou seja, o custo-benefício, né, do transporte rodoviário não é tão bom assim comparado com os outros em termos de combustíveis, que devemos verificar isto principalmente em relação ao gasto de petróleo, né? Que em muitos países o valor dele não é tão acessível assim, principalmente aqui no Brasil. Aqui neste mapa, né, das interconexões de transportes, verificamos que eles devem ir em direção ao interior do Brasil, certo? Para poder desenvolver outras cidades, gerar empregos, ele deve desconcentrar de algumas regiões e investir em outras do interior. Assim, dá um impulso para migrações para outras regiões, desde que tenha um transporte favorável. Assim, outras regiões, né, além do Sudeste, que é muito concentrado, como já foi falado em outras aulas, aumentaria a competitividade de outras cidades que teria facilidade para você se locomover. Por que muitas vezes algumas pessoas não vão para determinadas cidades, né?
mais no interior do Brasil? Porque é difícil chegar até lá e o custo também acaba ficando muito, né? Então, às vezes essas cidades não se desenvolvem tanto. Há projetos para desenvolver ferrovias em torno do Pacífico, né? Outros tipos de projetos para integrar com os países vizinhos e aumentar a competitividade em outras regiões, né? Desde que seja investido no transporte marítimo também, que foi esquecido, né? Então, é isso a aula de hoje, pessoal. Que possamos prestar mais atenção nas vantagens e desvantagens de cada tipo de transporte, né? Que infelizmente no Brasil privilegiou muito o transporte rodoviário e que esperamos que futuramente esteja tendo mudanças neste cenário. Obrigado e até a próxima aula.